Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de As Regras dos Jogos. No programa desta noite temos 4 advogados como convidados, são já repetentes: João Diogo Manteigas, Alexandre Mestre, João Cluny e Fernando Veiga Gomes. Vamos começar o programa de hoje a falar sobre o Sporting. O presidente do Sporting, Bruno Carvalho, quer ver discutido na Assembleia Geral do Clube, que se realiza a 1 de outubro deste ano, a possibilidade de se responsabilizarem os ex-administradores do clube. O que é que está aqui em causa, João? Bom, antes de mais, boa noite. Já é de conhecimento público. Além disso, até como falámos ainda agora em off, o Sporting fez questão de praticamente desenvolver e bem tudo aquilo que irá ser proposto à Assembleia Geral, portanto, avançar contra ex-dirigentes do Sporting que estão bem nominados e estão bem designados, e toda a gente sabe quem são. Ex-administradores da SAD do Sporting, é importante diferenciar aqui do clube, porque às vezes pode fazer alguma confusão, e portanto tratam-se de atos que eles consideram, nesta altura a própria direção da SAD do Sporting considera como gestão danosa, e portanto decidiram, para eles pelo menos, obviamente tem que ir à Assembleia Geral, avançar contra esses administradores por essas questões danosas relativamente a 3 jogadores. No caso do Ismael Love foi uma renovação que para eles não faz sentido absolutamente nenhum. Já no caso do Referen e no caso do Alberto Rodrigues, por questões relacionadas com a sua própria disponibilidade física para poderem exercer, relacionada obviamente depois com a parte económica, mas poderem exercer essa atividade. E portanto, sim, muito resumidamente, até porque vamos aqui desenvolver um pouco mais cada caso, mas muito resumidamente, entendem que foram decisões que foram mal tomadas e com prejuízo para o Sporting, tendo criado um buraco financeiro extremamente grave, perante 3 situações em que se calhar era perceptível que efetivamente não fazia sentido absolutamente nenhum criar aquele condicionalismo para os jogadores e também aquele constrangimento financeiro para o próprio clube. E daí então irem agora para a Assembleia Geral, que com certeza, na minha opinião, irá passar com aprovação e irão propor. Nunca se viu tal coisa. Valores discriminados na convocatória, na comunicação que foi feita à CMVM. O que é que está aqui em causa em relação aos casos dos 3 jogadores? O que é que te parece que tem bases, que serve de base a esta eventual ação? Muito boa noite. De facto, temos aqui alguma inovação no âmbito de uma sociedade anónima desportiva, porque, efetivamente, no âmbito das sociedades comerciais, estão aqui pessoas que poderão falar mais abalizadamente do que eu nesse âmbito, mas no âmbito das sociedades comerciais está tipificado no Código das Sociedades Comerciais precisamente esta questão da responsabilização dos administradores, dos gerentes, quando, efetivamente, causarem um dano à própria sociedade. O termo gestão danosa que tem sido utilizado não é bem aquele que deve ser emprego. Leva-nos já para o foro criminal, mas, efetivamente, o que nos torna mais novo aqui é a questão de ser no âmbito desportivo. E está aqui em causa discutir-se ou não os deveres especiais de cuidado terem sido violados ou não por parte destes administradores, e há um caso em que efetivamente também se discute a sua qualidade ou não como administrador da Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, destes administradores terem culposamente ou não causado um prejuízo à SAD. Com gestão desportiva. O que estamos aqui a falar são atos de gestão desportiva e, aparentemente, segundo o veio, isto resulta no âmbito de uma auditoria em curso, em que parte dessa auditoria versa precisamente sobre a gestão desportiva. E o Presidente do Sporting, quando ganhou as eleições, fez questão de dizer que se da auditoria resultassem indícios de gestão danosa, que iria avançar com as competentes ações. Sem dúvida, mas sem me querer mais precisamente alongar sobre isso, eu só queria alertar para o seguinte, para a especificidade do desporto, que também aqui deve ser tida em conta. Estamos a falar de sociedades anónimas desportivas, subsidiariamente aplica-se o Código das Sociedades Comerciais, mas tem um diploma próprio. Desde logo aí nos leva para uma especificidade. Portanto, os administradores de uma sociedade desportiva, eles próprios já estão com alguma atuação diferente de uma outra sociedade anónima enquanto tal. E depois, se olharmos para o artigo 15º, a administração da sociedade, para vermos o que é que são então, o que é o órgão da administração da sociedade, falam-nos em gestores executivos. O que é que serão estes gestores executivos e o que é que se espera destes gestores executivos? Porque, se estamos a discutir os deveres funcionais destes administradores, se os violam ou não, temos de saber o que é que esperamos deles, para saber se efetivamente houve alguma negligência na sua atuação ou até mesmo algum dolo na sua atuação, se eles atuaram pelos interesses da sociedade ou se não atuaram pelos interesses da sociedade. Em 95, quando foram criadas as sociedades desportivas em Portugal, o legislador apenas dizia número ímpar de membros,
fixados nos estatutos, nem sequer os qualificava. Em 97, falava em gestores profissionalizados. Atualmente fala em gestores executivos, mas em momento algum se diz o que é que se espera deste gestor de uma sociedade desportiva. E eu coloco muito aqui a ênfase, e acho que isso poderá ser importante aqui, no conteúdo funcional daquilo que se espera de um administrador de uma sociedade desportiva, que, a meu ver, não é propriamente aquilo que se espera em geral de um administrador de uma sociedade comercial tout court. Há aqui especificidades da gestão desportiva, há aqui muitos elementos subjetivos que não se podem, digamos, prever com muita objetividade, há elementos que não são tangíveis e o nexo de causalidade entre uma atuação e o dano que é produzido não será tão fácil de demonstrar. Não quer dizer, no entanto, que não haja às vezes determinados dados objetivos que não possam de imediato ser apontados e com isso também lograr vencer a tese da Sporting SAD. Fernando, é difícil realmente, uma gestão desportiva é mais subjetiva, mas quando existem supostamente laudos médicos e opiniões médicas a não aconselhar a contratação de um jogador, se calhar aqui existe algum caminho para andar. Sim, essa é que é a questão. E nesse caso, e começando justamente pela questão... Primeiro, se calhar, pedia que explicasse a questão do Ismailov e dos outros... Sim, que já foi dito. O caso do Ismailov teria a ver com o valor da renovação, um contrato de mais de 5 milhões de euros por 4 épocas. E os outros dois teriam a ver com questões da sua forma física. Ao que parece, não terão sido cumpridos exames médicos e, portanto, os jogadores poderiam eventualmente ter sido contratados, já com um histórico de lesões, etc., que não terá sido bem verificado. Agora, a questão é saber se existe, por exemplo, um manual de procedimentos, ou se é expectável que um administrador que assina um contrato de trabalho desportivo com o jogador, que no fundo, que o jogador tenha que realizar esses exames médicos para que o contrato seja válido. E em que medida é que ele pode ou não ser responsabilizado, como administrador, por essa assinatura desse contrato com o jogador. Depois, há questões aqui completamente subjetivas, como a questão do rendimento desportivo do jogador. Quer dizer, isso entramos então, disse muito bem o Alexandre Mestre, quer dizer, coisas que têm a ver com a especificidade própria do... Mas se para trás existe um histórico de rendimento desportivo, é normal que seja... Sim, mas também a renovação seja baseada nesse histórico. É verdade, e temos inclusive o Presidente do Conselho de Administração da Sporting SAD, que já começou, no fundo, já a justificar a sua defesa, dizendo, inclusive, que eram jogadores internacionais, jogadores de qualidade, jogadores... Enfim, então ele já não se defende pelo histórico das lesões, defende-se pelo histórico do currículo desportivo dos jogadores. Portanto, seriam, à partida, mais-valias para o Sporting, no caso. Agora, há aqui uma questão também importante que tem a ver com o próprio regime que vem no Código das Sociedades da responsabilidade dos administradores. E aqui, isto é um assunto a acompanhar com muito interesse, mas aqui o ónus da prova está invertido, porque se vão ser os próprios administradores, portanto, isto será com certeza aprovado em Assembleia Geral, até porque o Sporting é o acionista maioritário o Sporting Clube é o acionista maioritário da Sporting SAD, portanto isto será aprovado, dará lugar a uma ação de responsabilidade civil dos administradores, mas aqui são eles administradores que vão ter que provar que não foi por culpa deles que o Sporting foi prejudicado, falando assim a linguagem mais comum. Portanto, são os administradores que vão ter que provar, ou seja, que é um regime, há muitos anos que se fala, há muitos manuais de direito sobre responsabilidade dos administradores que dizem, inclusive, que com um regime destes em Portugal que ninguém devia ser administrador, se tivesse um bocadinho de coisa. Agora, com as especificidades do futebol, é um assunto a acompanhar com muita curiosidade relativamente a que decisão é que o Tribunal vai ter. Vai atender essas especificidades ou não? Será que os administradores violaram deveres internos de procedimento do próprio Sporting? Será que o jogador tinha um histórico de lesões ou não? Quer dizer, tudo isto terá que ser avaliado e depois entramos num domínio de uma enorme subjetividade, mas é um assunto super interessante. João, o que achas? Qual é a viabilidade destas ações? Tu que também te dedicas tanto ao contencioso. Muito boa noite, antes de mais. Eu li com atenção as propostas da ordem de trabalhos que o Sporting publicou e, honra lhes seja feita, é desde logo apresentado o caminho, mais ou menos, da argumentação que vai ser seguida. E, portanto, o que nos permite desde logo distinguir os três casos com alguma facilidade. No caso do Ismailov, o Sporting até diz quais são os pressupostos
pelo qual entende que deve intentar esta ação. E entre elas é que, naquela renovação, o Sporting estava muito mal financeiramente, portanto a renovação não fazia sentido. Eu acho que contra este argumento, facilmente uma pessoa pergunta, e os outros casos todos? Todas as renovações foram feitas, os jogadores foram contratados, o Sporting não tinha capacidade financeira, provavelmente também não. Os outros todos foram contratados por valores tão altos como este? Certo, mas isso depois, lá está, é tão subjetivo. O jogador internacional, no caso do Ismailov, E a verdade é que saiu do Sporting e foi para outro clube. Exatamente, coisa que, aliás, o antigo presidente já veio dizer, foi um dos jogadores que foi contratado logo por outro clube. Mas também, depois diz que o jogador tinha tido problemas disciplinares. Tudo bem, mas muitas vezes, e nós sabemos que muitas vezes os problemas resolvem-se, os jogadores e os clubes resolvem os seus problemas, prolongam os seus vínculos e continuam. Não me parece que seja por aí que o Sporting tenha alguma possibilidade. Acho que os fundamentos que avança são fundamentos. Nos outros dois casos, os fundamentos são um bocadinho mais são diferentes. O único, isto sem querer, eu até pensava começar pelo. Deixava o referendo de propósito para o fim, mas o caso do Rodrigues para mim é peculiar, porque no caso do Rodrigues, o que o Sporting diz é que o jogador, que os administradores foram avisados de que o jogador tinha uma propensão para lesões e o que esta atual administração faz uma ligação entre esse, entre aspas, aviso do Departamento Médico e a ação e o rendimento esportivo, como o Fernando disse bem, nos jogadores. Diz que o Rodrigues só jogou 13 jogos, cerca de 25% dos jogos que o Sporting teve nessa época. Eu, por acaso, estive a ver, não me deixa de ser curioso que o Rodrigues, quer antes, quer depois dessa época desportiva, jogou sempre mais. Ou seja, o jogador até pode ter propensão para lesões, mas na época anterior tinha jogado 38 jogos pelo Braga, aparentemente sem grandes problemas. Depois disso, já foi para o Rio Ave, jogou mais jogos do que tinha jogado no Sporting e nesta época ainda jogou mais jogos do que tinha jogado na época anterior. Eu pergunto-me se calhar se o problema era tanto do jogador ou não. Preparação física. Quando o refrão, e atenção, nós falamos sempre, e isso é preciso deixar bem claro, com base nos dados que nos são fornecidos, neste caso pelo Sporting. No refrão, o que se diz é que o jogador não fez exames médicos. Eu pergunto-me se não terá feito, ou se, como pode ser interpretado, só os fez depois de assinar o contrato. Porque muitas vezes, todos sabemos que os contratos ficam sujeitos à realização dos exames médicos. São feitos depois, mas são feitos. Às vezes são assinados à meia-noite. Portanto, eu acho muito estranho que o Sporting não tenha feito exames médicos a este jogador. Acho muito estranho. Também li que a questão de rigorosos exames médicos. Até que ponto é que os exames médicos foram rigorosos o suficiente? Claro, até admito que isso seja possível, mas acho um bocadinho estranho porque o que se diz aqui, apesar de tal aviso, que os médicos tenham dado... Passa a propensão, porque aparentemente quando há uma propensão muito grande para lesões, os exames têm que ser mais minuciosos. Admito que sim, mas parece-me muito estranho e acho que este tipo de ações só terá resultado em casos muito, muito particulares e parece-me que aqui houve uma espécie de pesca de casos mais duvidosos em que, principalmente para o público, é mais fácil agarrar para tentar atacar a administração anterior e fazê-lo, porque todos sabemos que essa foi uma das bandeiras eleitorais do atual Presidente do Sporting. Parece que é essa a vantagem que o Presidente do Sporting quer tirar, no fundo, com todo este alarido? Eu não sei se é um cumprimento daquilo que ele prometeu no início, em termos de campanha, até porque, se relembrarmos bem da forma como o Bruno Carvalho não foi eleito em preterição do Godinho Lopes, houve ali, ainda hoje, algo por explicar, e, portanto, obviamente, e à segunda, quando ele, de facto, é eleito definitivamente, já nem sequer precisava de se candidatar mais ninguém, porque efetivamente sabia-se que o Bruno Carvalho iria ganhar as eleições. O que é verdade é que ele prometeu algumas coisas, entre elas fazer uma auditoria a nível financeiro e económico também do clube, e caso existissem irregularidades, no seu entender, irregularidades, avançaria para uma ação de indemnização civil, chamada responsabilidade civil dos administradores que assim o fizeram. Há aqui um ponto que eu acho interessante, nos três casos, acho que talvez o do Rodrigues seja o mais gravoso. São, acima de tudo, primeiro, acho que antes de mais nós temos que ter em conta que, se calhar, o Godinho Lopes, seja lá quem for, o executivo que partiu para o aval para a contratação dos jogadores ou renovação, fez-lo, se calhar, consciente daquilo que fez e era essa a vontade dele, e entendia, tinha um entendimento diferente de outra pessoa qualquer que, se calhar, naquele lugar não renovava com o Ismailov, por exemplo. Portanto, isso é um ato de gestão normal. Uma pessoa faz uma coisa que outra, se calhar, não considera ser a mais
a mais válida ou a melhor para o clube. Mas no caso do Rodrigues, não deixa de ser interessante, é que efetivamente havia um parecer negativo do Departamento Médico sobre o Rodrigues. Isto pelo menos é o que está lá escrito. Aliás, eu até posso passar a referir o Departamento Médico e então alertou para evidentes fragilidades físicas, à probabilidade de instalação de uma pubalgia, o que obrigaria a uma intervenção cirúrgica, quer no que diz ao respeito, lá está, como o Fernando disse há bocado, e bem ao perfil lesional, não sei se esta palavra existe, mas lesional recorrente ao nível muscular, ou seja, havia de facto algo com que se devia debater, pelo menos na instituição do Sporting, na contratação ou não. Mas depois lá temos estes argumentos que o João acabou de dizer para rebater estes factos que são inegáveis, não é? Que o Rodrigues, primeiro de tudo, é internacional, lá está. E continua a ser. E continua a ser. Vem, de facto, de uma boa campanha pelo Braga, só não seria contratado pelo Sporting, pelos valores que são, porque os valores são sempre fáceis de... Estamos aqui a falar, se calhar ninguém conseguia negociar abaixo os valores que estão aqui, portanto, isso lá está. Depende da capacidade de negociação, depende da disposição das partes, dos timings, depende de N fatores que para aqui não serão chamados agora. Mas, de facto, para mim, é extremamente importante essa questão no caso, em concreto, do Rodrigues, haver qualquer coisa que Sim, mas, João, trabalharia. não me parece que o jogador tenha chumbado os exames médicos. Não. Foram feitos exames, passou, mas Ora foi bem. com alerta. Atenção que o jogador tem estas E há outra coisa, fragilidades. São coisas ainda, feitas de chumbar. exatamente, e ainda assim, pode ser, uma administração pode justificar contratar um jogador lesionado, ou um jogador que tem a probabilidade de ter uma lesão, no caso da pubalgia, que é uma coisa que é o tipo de lesão que se vai acumulando com o tempo até incapacitar o jogador, e que chega a uma certa altura só vai com a intervenção cirúrgica. Mas o jogador não está em capacidade para... Estamos a falar de uma situação diferente. Estamos a falar... Seria diferente um jogador que tem uma lesão que o incapacita definitivamente para o futebol e que mesmo assim a administração contrata-o e causa um prejuízo. Aí sim, aí eu admito que os acionistas responsabilizem uma administração por uma situação dessas. Deixa-me perguntar uma Que é coisa. uma situação diferente. Mas se Ou tendo seja, em eles conta... são avisados, eles são avisados e ainda assim Avançaram. insistem porque pensam que, debelada a lesão, operado o jogador, continuam a poder contar com os seus serviços. Os números dele... depois Mesmo são pelos mais valores perceptíveis. que estão em causa, não é? Exatamente. Mesmo Portanto, pelos eles inclusive valores podem que se tentaram defender contra... descer. Não, reparem bem, mesmo... Mas se calhar tentaram descer, nós não sabemos, nós só Ora bem, temos os valores finais. É que aí já entra em conta, então, os valores. Aí já tem que puxar os valores. Se vamos partir para a contratação de um jogador que tem aqui um risco de lesão acima da média, mais do que normal, até já não era um jogador novo, atenção. Se calhar então aí tem que olhar para os valores e tem que pensar, então esta gente é toda maluca, realmente. Fora as comissões, fora o prémio de jogo que ele recebeu, efetivamente, de 836 mil euros. Há aqui Mas, coisas olha, então que vamos chegar a um lado eu e acho vamos isto, chegar ao outro. a questão dos valores quer dizer, é completamente subjetivo. também Quer acho que dizer, vamos discutir em tribunal se a remuneração do Ismailov é alta ou é baixa. Eu posso me defender. Agora estou a fazer um bocadinho o papel de advogado do diabo. Não estou a dizer que a administração do Sporting era o diabo, nada disso. Mas quer dizer, o internacional russo, 5 milhões de euros, um contrato de 4 anos. Eu posso justificar, não, eu tinha a expectativa de o vender por 30 milhões, um médio daquela qualidade internacional russo, facilmente seria vendido para um clube inglês por 20 ou 30 milhões. Era o melhor jogador do Sporting. Exatamente. O Ismailov aqui é um caso que... Bom, seria à parte até porque se veio a provar, efetivamente. É tão subjetivo, João, entramos a questão salarial. Eu percebo aqui a administração atual do Sporting. Era uma promessa eleitoral, responsabilizar a anterior administração, tudo bem. Quem irá decidir isto é o Tribunal. Se o Tribunal decidir a favor, tudo bem. Se o Tribunal decidir contra, foi o Tribunal que decidiu. E, portanto, o Sporting aceitará sempre a decisão. Isto é confortável para o Sporting e, ao mesmo tempo, com este tipo de revelações, queima um pouco, no fundo, aqui a oposição em termos internos. É mais nesse sentido. Marca o terreno em termos internos do Sporting, porque isto, como é óbvio, vai lançar o odioso sobre a gestão anterior. Quer dizer, há aqui um bocadinho de questão política interna do Sporting. Que nesta altura damos jeito. Nesta altura, exatamente, dá jeito. Claro. Portanto, é mais por aí. Agora, eu sinceramente não pensei que eles fossem começar por aqui. Eu pensei que eles fossem esperar pelos resultados da auditoria e fossem então por questões, essas sim, de gestão danosa, de endividamento do clube, outro tipo de situações, não por estas de responsabilidades por via de contratação de jogadores de futebol, parece-me um pouco forçado. Eu quis fazer um bocadinho em relação aqui aos valores. Quer dizer, nós podemos discutir os valores, mas basta ver a diferença entre valores que foi ganhar o Rodrigues e o que foi ganhar o Hefren e o Ismailov. Portanto, já por aí, nós vemos que há uma diferença
considerável de rendimento que cada jogador tinha. E o Rodrigues era de longe o que tinha menos. Eu também considero, se me permite, que a questão dos valores é mesmo muito subjetiva. Recordemos quando foi a transferência para o Mónaco do Moutinho e do James, na altura colocou-se muita questão da desproporção e de repente após o Mundial já toda a gente disse que afinal não havia desproporção. Mesmo na avaliação para os fundos dos jogadores também muitas vezes Na altura o Porto questiona. também disse que não havia desproporção. Enfim, é muito subjetivo. Mas eu, em relação à questão dos valores, há aqui um aspecto, regressando ao Código das Sociedades Comerciais, que eu acho que é um aspecto em que poderá eventualmente a Sporting estar a investir, que é a racionalidade empresarial. Até que ponto é que, com todos os dados objetivos e subjetivos, mas sobretudo objetivos disponíveis, era empresarialmente, estamos a falar de sociedades anónimas, racional, com esta idade, com esta prevenção para as lesões, investir num determinado jogador com um determinado montante. Tudo isto é subjetivo, mas eu penso que é aqui, eventualmente, que a Sporting tem mais para onde pegar. Há também aqui uma questão, que é a atuação em termos informados, do ponto de vista dos administradores. Eles foram informados, aparentemente, pelo Departamento Médico, não houve uma recomendação do CUR, não contratem, como aqui foi bem dito, mas foram informados. Portanto, a administração atuou em termos informados. Agora, como o Fernando dizia há pouco, haverá aqui um ónus de provar à administração, estes administradores, de que atuaram livres de qualquer interesse pessoal, e é muito difícil dizer que havia aqui um interesse pessoal, a meu ver, assim, numa primeira instância, não dispõe todos os dados, nestas 3 contratações, ou renovação no caso, e agora os critérios relacionados à racionalidade empresarial é que podem aqui ser julgados. Mas muito importante, eu continuo a achar aqui, são os deveres. E o Código das Sociedades Comerciais fala em deveres legais e contratuais. Nem no Pacto Social, nem nos Estatutos da SAD, nem na lei se explicita que deveres são estes. E a questão, a meu ver, central aqui é saber se os deveres são vinculados ou se há aqui uma margem de discrecionalidade. Se há uma margem de apreciação, se eu, presidente de uma administração de uma sociedade desportiva, posso ou não ter alguma liberdade na minha decisão. Por isso é que também, muitas vezes, existe um diretor desportivo, existe um secretário técnico, existem umas outras figuras que às vezes nem vêm no organigrama da própria sociedade desportiva, ou no clube, quando é o caso, que têm aqui uma influência na gestão desportiva que o administrador não tem, precisamente porque a sua tecnicidade não é para saber se aquele jogador é bom ou mau, se, apesar de ser internacional ou não, está apto ou não, porque isso compete a outro tipo de universo de recursos humanos. Há casos em que, no entanto, às vezes ouvimos dizer, o Sporting inclusive, esta foi uma contradição do Presidente. Portanto, temos aqui muitos universos completamente diferentes uns dos outros e tem que ir caso a caso. Não deixa de ser curioso, aliás, que o Sporting, além dos administradores, decidiu, ou pelo menos vai tentar acionar também, um não administrador, que é o caso de Carlos Freitas. Mas e gente que tinha funções de administração. Mas era aí que eu queria entrar, porque atenção, nós estamos aqui a falar muito sobre as SADs e com razão, Mas, e a lei aplicável as sociedades sociais permite que uma pessoa com funções de administração, mesmo que não seja administrador, seja também ele demandado. Ora bem, mas atenção, não sei se também não vão pela via civil. Eu não sei se não vão pela via civil. Meramente um pedido de indemnização civil. Isso era o que eu ia perguntar exatamente. Porque eu, muito sinceramente, até tinha ideia que o Benfica, sobre aquela Tipo de ação em que tribunal? do ex-presidente Vilarinho, fez isso contra o Vale Azevedo. Não sei o resultado, não me recordo, nem deixei completamente de acompanhar isso. Tenho a ideia que foi por aí e tenho ideia de alguma margem de sucesso. Ainda assim é possível recorrer a este tipo de mecanismo, obviamente que é aqui uma questão que depois tem que se ver. Esquecendo já aqui de parte também a parte esportiva de ser um risco ou não. Depois, agora é fácil falar se eles foram um caso de sucesso ou não. No clube, mas é indiferente. Eu posso contratar o Messi chega aqui e não faz rigorosamente coisa nenhuma. Ora bem, a parte esportiva é para esquecer, mas atendendo, e até puxando aqui um bocadinho atrás agora as recentes notícias, a questão do perdão financeiro ao Sporting ou não, se existiu com a banca, quer dizer, à altura, quando se calhar não havia condições nenhumas, e eu recordo-me que na altura do Godinho Lopes no Sporting, muita gente estranhava e perguntava-se como é que é possível o Sporting contratar esta quantidade de jogadores, na altura foram mais do que estes, obviamente, pelos preços que foram. Recordo-me até inclusivamente de um jogador que até é estranho não estar aqui neste lote de jogadores, que é um jogador chamado Labiado, que foi aí talvez um caso mais gritante, mas não, se calhar não havia tanta papelada ou tanta documentação por via daquela auditoria que fizeram, que não descobriram mais nada, mas é um caso se calhar mais estranho e até duvidoso. Portanto, para mim, efetivamente, não vai ser muito difícil provar, vamos lá ver, de forma sintética. O Sporting não tinha condições financeiras, ou tinha condições financeiras na altura, cabe depois aos administradores provar que efetivamente tinham um apoio financeiro, tinham um investidor, tinham qualquer coisa, que nós depois temos aqui a esquecer terceiros que entram no negócio, que metem o dinheiro, não tem que ser necessariamente ou tudo
propriamente declarado ou tudo constante papéis, mas se também efetivamente não houver, o Sporting tem sempre aqui um argumento que é: não tínhamos dinheiro para investir. Agora cabe eles provarem. Eles, se calhar, vêm de lá está, com documentos, com papelada, a dizer que arranjaram este, cicrano, fulano, para uma meter. administração pode, se pensares um bocadinho ao contrário, pode justificar e dizer, sim, tudo bem, nós estávamos numa situação financeira complicada e a única maneira que nós encontrávamos de sair dessa situação financeira complicada era com um plano de negócios expansionista. Portanto, nós íamos buscar jogadores melhores, mais caros, para colocar o Sporting a lutar pelo campeonato, a ir à Liga dos Campeões, onde poderia ter mais receitas e, por essa via, vender jogadores e recuperar financeiramente o clube. Dúvidas, por isso. Portanto, provavelmente foi isto. Agora, se o executaram mal, isso é outra coisa. Claro. Se há entramos jogadores, mas provavelmente foi isto que eles pensaram. E é isto que eles rapidamente justificam. Temos que ir para intervalo. Que tipo de ação e em que tribunais, então? Ação de responsabilidade civil, claramente, mas sendo Sporting Lisboeta e contra os administradores, Tribunal de Comércio, em Lisboa. Vamos ficar a aguardar, com certeza, a ver o que é que dá esta eventual ação que os sócios do Sporting, ou que o Sporting SAD, possam intentar contra os ex-administradores. Voltamos já para a segunda parte deste programa. Boa noite, bem-vindos à segunda parte de As Regras dos Jogos. Connosco temos 4 advogados especialistas em Direito do Desporto: João Diogo Manteigas, Alexandre Mestre, João Cluny e Fernando Veiga Gomes. Tivemos na primeira parte a discutir futebol. Começamos a segunda parte com uma outra modalidade, hóquei em patins, e a sanção que foi aplicada ao jogador é do Bosch, guarda-redes do Futebol Clube do Porto. João, o que é que está aqui em causa? O que é que aconteceu para ser aplicada uma sanção destas? Bom, o Edu Bosch, como já se sabe, foi penalizado com uma suspensão de 20 jogos por uma agressão, por 2 agressões, aliás, no Com jogo. 2 seguidas. Com 2 seguidas, com uma com o jogo a correr e outra com o jogo já parado, nas costas do árbitro também, que o árbitro não viu pelo menos a segunda agressão. Portanto, o Conselho de Disciplina entendeu, e bem, caiu fora até daquilo que é normal. Eu, no meu entender, olhando para o Regulamento de Disciplina, de Justiça e Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal, entendo e acho que, tendo em conta a gravidade deste tipo de sanções, acho que tem uma pena muito reduzida a nível disciplinar, mas enfim, é uma opinião. Decidiu então por aplicar 20 jogos de suspensão, sendo que 5 deles são de suspensão. Há uma suspensão nessa execução de um período de 5 jogos, porque entenderam, com alguma razão, que efetivamente, se fosse mais de 20 jogos, ele perderia a época toda. E tendo em conta também que ele ainda não fez um único jogo oficial pelo Porto, ainda não começou a correr a suspensão que será aplicada a jogos oficiais ou competições, achou por bem, tendo em conta também, obviamente, as circunstâncias atenuantes, neste caso é a confissão espontânea de infração, não deve ter sido a situação espontânea também, não é? Mas Com as imagens era difícil não confessar. não, e estamos a falar de um jogador que há pouco tempo atrás, aqui no Pavilhão da Luz, agrediu também um adepto. Portanto, é normal foi reincidente. E, portanto, é normal que também não deixe de causar sensação por um lado, e aqui obviamente não estou a tentar defender o jogador, mas daí a aplicar-lhe uma sanção para uma época inteira, não Sim, sei se seria muito... muito... no regulamento que diga que, coitadinho, se vai ficar de fora a época inteira, deve ser Não, mas foi assim que o Conselho de Disciplina atendendo às 2 circunstâncias atenuantes, que são a confissão imediata daquilo que efetivamente ele fez e o arrependimento, que quer dizer, em caso de agressões premeditadas eu tenho alguma dificuldade em conceber isto, mas quer dizer, também não sou eu o juiz desta situação. E, portanto, o que foi aplicado foi... Não é fácil haver agressões premeditadas, não é? Aquilo é um bocado o calor do momento. Pois, Pode haver já um ódiozinho de estimação que exista contra um jogador, mas... Vamos lá ver, nós quando olhamos para esta situação, e quem acompanha outros esportes para além do futebol, tem que compreender, em primeiro lugar, o desporto, tal como disseste bem. Em segundo lugar, os jogos entre o Porto e o Benfica no hóquei, tal como o basquetebol, tivemos essa situação há 10 anos, mas mais o hóquei, revela sempre traz sempre o pior
ao de cima dos jogadores, sobretudo dos Mais jogadores do ainda Porto. do que no futebol. Pronto. E, portanto, nesta situação em concreto, mas isto quer dizer, eu não preciso ser do Benfica para ver isto. Não é? Isto é algo também que já me transcende. Obviamente que vi situações bem piores, como foi o caso da Liga dos Campeões, que o Benfica ganhou no hóquei, no estádio, no recinto do Dragão, também aconteceram coisas lamentáveis, mas neste caso eu até compreendo e sou sensível ao argumento do Conselho de Disciplina. Nós vamos aqui levantar 5 jogos destes 20 que lhe vamos aplicar, porque efetivamente ele pode perder a época toda, e depois, quer que nós queiramos, quer não, e sabendo que ele não confessa de livre e espontânea vontade em infração, nem se arrepende, obviamente, de uma forma sincera, o que é verdade é que isto está lá, e portanto o Conselho de Disciplina não pode, quer dizer, dentro deles dizer assim, nós sabemos que ele efetivamente não está arrependido daquilo que fez, não pode fazer isso, e portanto houve aqui atenuaram desta forma. E ainda assim, acho que não deixa de ser, dentro até da medida razoável ou mínima que tinha que ser aplicada, acho que foi uma boa decisão. Acho que foi uma decisão que, esta questão aqui dos 5 jogos, durante um período de 6 meses, tendo em conta quem é e o jogador que é, se calhar até é provável que ele volte a fazer uma coisa destas. E, portanto, aí não resta outra coisa senão, se calhar, tomar uma medida mais severa e, talvez, se calhar aqui os meus colegas não concordam comigo, mas optar por uma reforma antecipada da carreira desportista. Mas obviamente que lá está, nós dependemos destes conselhos de disciplina para decidir, e ninguém é melhor do que eles para tomar esta decisão. A única coisa que fazemos é lamentar, se calhar ou não, o facto de não estarmos lá para decidir de outra forma. Alexandre, estávamos há pouco a conversar, nós tivemos acesso ao acórdão, mas apenas à parte da decisão, dos argumentos que levaram o processo disciplinar a ser decidido neste sentido. E estavas aqui a dizer que era uma das tuas batalhas, que fosse obrigatório ser público todo o procedimento. Enfim, noutra etapa da minha vida foi de facto uma batalha que acabou por ser consumada no novo regime jurídico das federações desportivas. É essencial, até para todos nós podemos aqui comentar, mas para a publicidade em matéria criminal e em matéria disciplinar é fundamental. A publicitação da atividade, o artigo 8º, a linha B do regime jurídico das federações desportivas, diz que as federações desportivas devem publicitar na respectiva página de internet, no prazo de 15 dias, as decisões integrais dos órgãos disciplinares ou jurisdicionais e a respectiva fundamentação. Nós não temos aqui, de facto, a decisão integral, temos apenas a parte dispositiva, a decisão, e é muito difícil aferir da bondade desta decisão sem ter presente verdadeiramente a fundamentação da mesma. Em todo o caso... E o que foi produzido em termos de prova testemunhal? Designadamente, os factos nós tivemos acesso com algumas imagens e com alguns comentários na internet, etc., mas não é suficiente para nos podermos pronunciar com todo o rigor que se nos impõe. Em todo o caso, este é um facto apenas, mas muitos factos reiterados, no limite, podem levar, e não é desejável, nesta ou noutra situação, à suspensão da autoridade pública desportiva de uma federação, que é perfeitamente evitável numa situação desta natureza. Também por isso, julgar da proporcionalidade ou não de uma sanção disciplinar. O João diz que, de facto, os 20 jogos lhe parece justo, e eu não tenho elementos suficientes para lhe poder dizer se é profissional ou não. Ainda mais tendo em conta os antecedentes do próprio atleta e a forma ostensiva, aparentemente, como o fez, inclusivamente nas costas do árbitro, já o tendo feito na época anterior em relação a um adepto, ao erro ou à omissão. Portanto, aparentemente é alguém que tem uma propensão, falávamos aqui há pouco, a propensão para as lesões, aqui uma propensão, uma agressividade latente, que tem que ser contrariada até pela imagem que se deve dar de ética no desporto, que é fundamental. E, portanto, a adequação entre a conduta dele e a sanção que lhe foi aplicada, eu tenho alguma dificuldade. Como tenho também alguma dificuldade em ver, precisamente, as circunstâncias atenuantes aqui aplicadas. Porque, se aqui é referido que entre setembro, no comunicado, que entre setembro de 2010 e junho de 2004, e o João há bocado em off lembrava isso da expressão, o arguido apenas foi sancionado, mas eu, fugindo da questão do apenas, olhando para o calendário, entre setembro de 2010 e junho de 2004, é o que interessa na decisão, olhando para o regulamento disciplinar, circunstâncias atenuantes, artigo 27º, a questão dos últimos 2 anos vem numa linha que não é a linha que foi tida em conta para a decisão.
em matéria disciplinar, temos que, de facto, designadamente pelo Até princípio porque não se aplica, porque, segundo diz o próprio acórdão, existe uma sanção em Sem dúvida, ele não teve 2013. um bom comportamento nos últimos 2 anos, por isso eles nunca poderiam lançar mão desta linha. Lançaram mão pela confissão espontânea e pelo arrependimento sincero, mas efetivamente não há no regulamento disciplinar, princípio da tipicidade, nada que nos diga que pelo facto de nos últimos entre setembro de 2010 e junho de 2004, nos últimos 4 anos, não está aqui escrito que se nos últimos 4 anos, por apenas 2 vezes ou por apenas 3, tivesse sido sancionado, então aí será uma circunstância atenuante. Violação, a meu ver, do princípio da tipicidade, que em matéria disciplinar é fundamental. E, portanto, não vejo a razão pela qual se possa ter aqui atenuado. Um quarto da pena, não é? Um quarto da pena. E, se formos à questão da suspensão, que é o que está aqui em causa, desse quarto, desses 5 jogos, tendo em conta as condições do agente, já vimos como é que o agente costuma atuar. Eu não o conheço pessoalmente e nem vi sequer as imagens, vejo atento no que leio. Conduta anterior também já vimos. O facto punível é bastante gravoso e as necessidades de reprovação e prevenção do ilícito para o futuro, para estes casos e para outros, eu, de facto, diria que sim, que um quarto da pena é capaz de ser, porventura, exagerado. Mas eu próprio também posso estar a fazer uma análise que não é justa, porque não tem todos os elementos. Fernando, parece desproporcionada esta pena? Não sei, falta, já praticamente foi tudo dito, mas falta também um elemento que nós também não temos, que aí o órgão disciplinar tem, que é o próprio elemento histórico daquilo que são as decisões disciplinares da própria Federação Portuguesa de Patinagem. Quer dizer, também nós não sabemos. Dá-me a ideia que este regulamento precisa de uma certa... não só de ser adaptado ao novo regime jurídico das federações, com certeza, mas tem, de facto, não está bem feito. Eu percebo aqui, e percebe-se pela leitura da decisão, alguma dificuldade em enquadrar nas próprias normas sancionatórias os factos em causa. Portanto, a decisão parece-me um pouco, enfim, no mínimo controversa, mas não sei medir se o castigo é exagerado ou não. Não consigo dizer. Opinião. Eu queria só fazer aqui menção. De facto, o problema de não termos a decisão é muito grave, porque esta comunicação que está disponível no site da Federação de Patinagem de Portugal não é muito clara. Primeiro, parece-me, se bem vejo, que o Ed Bosch foi punido não só por agressão a um jogador, como também por agressão ao público. Fala-se aqui no 53, a linha E, que diz expressamente agressão ao público. Em segundo, o que é bastante mais grave, não é? Portanto, estamos aqui a falar de 2 agressões. Eu, por acaso, na altura, tinha ficado com essa ideia, porque ao sair do ringue, parece-me que há uma agressão, por acaso, são os adeptos do Benfica, que estavam atrás da baliza na altura do Porto. Depois, eu não tenho a certeza que tenha sido utilizada a linha A do número 1 do artigo 27. O que me parece é que é utilizado não para circunstância atenuante, mas sim para justificar a suspensão da... Não foi, no comunicado não consta, pelo menos. Pois, portanto, a ideia que eu tenho é que utilizam esses factos, como já disse, já tínhamos falado em off, dizer que alguém, que um arguido apenas foi sancionado disciplinarmente por 2 vezes, para mim o apenas aqui para mim é inadmissível, porque a lógica é um jogador não ser sancionado disciplinarmente. Se o foi em 4 épocas, foi 2 vezes, e uma delas sabemos por comportamentos muito graves, parece-me muito pouco próprio de uma federação que se pretende que utilize os seus poderes públicos com alguma razoabilidade, utilizar esta formulação. E queria também só chamar aqui a atenção para uma outra questão. Se eu bem leio, mas lá está, continuo a admitir que possa ser a interpretação minha errada desta comunicação. A suspensão dos 5 jogos, por um período de 6 meses, a contar do início da participação do clube pelo qual o arguido se encontra inscrito, em provas de caráter oficial, ou seja, a partir do início do campeonato. Se eu percebo, o jogador está suspenso já por 15 jogos. Parece-me, eu não sei quando é que termina o período de 15 jogos, ou seja, quando é que chegamos ao 15º jogo. Mas se ele não pode jogar durante 15 jogos, e se a suspensão é durante um período de 6 meses em que ele praticamente não pode jogar, essa suspensão é um bocadinho inútil. Porque ele durante 6 meses dificilmente vai infringir o regulamento disciplinar.
Mas isto é se eu estou a ler bem esta comunicação. Sim, não é clara. E já contou o período em que esteve suspenso Portanto, preventivamente. estes Mas 6 não meses... conta porque não houve nenhum jogo oficial nessa altura. Sim, mas estes 6 meses que eles de facto aplicam para a Não suspensão... realizou disputou qualquer jogo, mas contou, É um no período de fundo, liberdade não condicional. teve efeito útil. Não, mas quer dizer, mas ele não pode. Isso é verdade, é uma espécie de período de liberdade condicional. Mas uma liberdade condicional que não tem efeito útil porque ele não pode jogar. Porque essa Ora proposta bem, acho que E portanto, se não pode jogar, não pode incumprir o regulamento. Eu até- Claro que o pode fazer fora do ringue por outros motivos, mas no comum dos mortais o que aconteceria é ele, jogando, poder infringir novamente o regulamento. Agora, se esta suspensão, e para as pessoas perceberem, a suspensão significa Seria a lógica que que fosse só após os durante 6 jogos. meses em que ele possa jogar, não podia cometer nenhuma infração. Se o fizesse, esses 5 jogos que tinham ficado suspensos, aplicar-se-iam. Agora, se durante os 6 meses ele não pode jogar, vai passar os 6 meses e ele não vai ter possibilidade, entre aspas, e esperemos que também não o fizesse, mas não teria possibilidade sequer de incumprir esta Tive a suspensão. O que me parece muito estranho. Tive a oportunidade de olhar para o calendário. Curiosamente, há 15 jogos, portanto, os próximos 15 jogos do Porto, não joga. Ponto. Efetivo. Efetivo. O 16º jogo é contra o Benfica. Portanto, ele vai voltar contra o Benfica. Já agora não sabes quando é que é esse jogo? Em que data? Não tens? recordo agora, mas lembro de ter olhado para o calendário, até porque aquilo depois está sujeito à alteração, obviamente, Claro. as datas podem. Mas, curiosamente, tenho ideia, não consigo confirmar, mas tenho ideia que é contra o Benfica. Agora, da parte dos últimos 5 jogos, portanto, ele cumpre os 15 jogos, não joga, ponto, Exatamente. acabou. A partir dali pode jogar. Exatamente. Mas durante Cometer novamente 6 a meses... infração. Ora bem, Mas não durante é isso que 6 resulta do meses... comunicado. Mas atenção, é que não é. Mas é isso que faz devia sentido. ser É o que faz durante esses 6 sentido. meses, a partir do momento em que começasse a jogar. Mas não, o que diz aqui é Ora bem, 6 meses a partir de exatamente. 4 de outubro. Exatamente. Portanto, Pois. 4 de fevereiro, não, 4 de abril, já estes 6 meses passaram. Eu não sei quantos jogos, de facto, não tenho de cabeça quantos jogos é que, quando é que termina e quando é que é o 16º jogo. Mas grande parte do tempo está consumido pelo facto de não sequer poder jogar. Porque esta é uma Se não for suspensão, o tempo, não há uma não suspensão. no Olha, final. há aqui uma situação, não sei se concordam comigo, mas há aqui uma coisa engraçada. Eu acho que as penas para a agressão, as faltas graves e muito graves, sobretudo no respeito à agressão, estamos a falar de um período de suspensão curto. Sim. Não é normal. A agressão é o facto mais gravoso que existe. 4 a 6 jogos. 4 a 6 Se jogos. não tiver consequências físicas. Quando é jogos, porque, como o Fernando lembrava, este regulamento precisa de alguma modificação, Ora bem. porque às vezes é por jogos, outras Outras vezes é por vezes anos. por tempo. Exatamente. No E caso nós- do futebol, só que uma coisa, João. É verdade que foram tidas em considerações aquelas circunstâncias atenuantes, confissão espontânea. Neste caso, com todo o respeito, eu tenho alguma dificuldade em que isso seja entendido como uma atenuante. Claro. As imagens Vai por si. falam por si. Não é preciso confessar. Nós estamos perante um processo em que a prova fosse especialmente complicada. O arrependimento sincero, não estava lá, não vi, não vou fazer comentários sobre isso. não mas pode também ser, houve. se ele agride 2 vezes em momentos diferentes. Mas, João, mas é que portanto, estamos aqui a falar de duas circunstâncias atenuantes. Estamos a falar de duas circunstâncias não, atenuantes. altamente premeditado. Mas neste caso, o Conselho de Disciplina considerou isso em 4 condições agravantes. A repercussão no público ou demais intervenientes no jogo ou prova do aspecto antidesportivo da falta, a reincidência, a sucessão, quando ainda não tiver ocorrido um ano, sobre o fim de cumprimento de pena anterior, mesmo de diferente natureza, e a acumulação quando 2 ou mais faltas são cometidas simultaneamente ou imediatamente a seguir, sem a primeira ter sido Mas, punida. João, isso é totalmente, peço desculpa, totalmente contraditório com o fundamento para a suspensão da execução da pena. Não, isso claro. O que eu estou a dizer, só que eles não utilizaram aquela Tem linha. regulamento. Mas de facto, isto é. O que eu não consigo compreender é que, com as regras todas que eles próprios fazem menção, que depois digam: este senhor agrediu um jogador, agrediu o público. Já o ano passado tinha agredido o público e mesmo assim nós vamos suspender. E vamos suspender de uma forma que quando voltar a jogar. Por isso a suspensão já está praticamente no fim. Há aqui 2 Parece dados muito que jogam a estranho. esse favor do que acabas de dizer, que é o facto primeiro de ser o Porto, e o Porto no hóquei tem um peso que a gente conhece, e o segundo, no seguimento daquilo que o Fernando disse há bocado, deles próprios apanharem com um processo que não tem antecedentes, e portanto eles aqui tiveram que tomar de alguma forma uma decisão algo complicada, e, portanto, certamente, concordaram todos em arranjar aqui algo que fosse gravoso e extravasasse o que é normal, mas também, e tendo em conta também quem é, atenção, que é um jogador, ao fim e ao cabo, também muito importante no Porto e na história do Porto, do hóquei. E, portanto, arranjar também aqui alguma forma de não magoar assim tanto, para essa expressão, o jogador. Portanto, eu acho que esses dois dados, sinceramente, mas sobretudo o peso que o Porto tem no hóquei em Portugal, que felizmente o Benfica está a bater agora um bocadinho. João, eu não vou discutir se isso é verdade ou não, mas qualquer órgão jurisdicional de qualquer modalidade deve decidir em abstrato
ponto. Mas nós sabemos que não decide em abstrato. Mas tem que o fazer. Isso é Bem, já utópico. falámos um bocadinho de hóquei, vamos voltar ao futebol, que é o hábito. E vamos falar das eleições da Liga, mais uma vez. Mário Figueiredo intentou uma providência cautelar, contestando as decisões do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. João, quem é que aqui pode decidir, afinal? Que embrulhada é esta? Bom, eu vou dar a minha opinião desta vez, prometo, de forma muito curta, até porque acho que o mais grave disto tudo só está a atrasar a questão de uma direção a eleger ou a reeleger para a Liga. Ninguém ganha com isto, já falámos disto aqui até momentos anteriores. Já falámos inclusivamente também desta questão da intenção da providência cautelar que o Mário Figueiredo aparentemente iria, mas não tinha confirmado na altura. Recordo-me até que foi o Dr. João Correia e o Fanha Vieira que falaram e debruçaram-se mais sobre essa situação. Eles entendem que, de facto, não havia legitimidade para recorrer ao Conselho de Justiça, entendem que deviam ter recorrido, portanto, para os tribunais comuns. Eu, nesse programa, lembro-me até de ter alertado para o regimento do Conselho de Justiça, que hoje, felizmente, consegui trazer, para a competência do Conselho de Justiça, e o artigo 10º do regimento, a linha D, é muito clara e diz que o contencioso de anulação da legitimidade que tem e a competência que tem o Conselho de Justiça compete ao Conselho de Justiça conhecer e julgar os recursos interpostos dos atos e deliberações dos órgãos da Liga ou qualquer dos seus membros. Portanto, a Assembleia Geral não deixa de ser um órgão da Liga Portuguesa de Futebol. Ora bem, posto isto, eu entendo que há aqui, de alguma forma, e não obstante, obviamente, em questões de eleições ou de outras tomadas de decisões em sede da Assembleia Geral, há sempre possibilidade de recorrer para os tribunais. Mas eu acho que aqui abre a porta ao Conselho de Justiça, neste caso. Não sou assim tão intransigente no recurso ao Conselho de Justiça e, portanto, não vejo com nenhum desagrado aquilo que foi feito. Agora, obviamente que, recorrendo a Mário Figueiredo aos tribunais comuns neste caso, estou muito curioso para ver. Creio, salvo erro, aqui se os meus colegas disserem alguma coisa diferente, eu acho que nunca vi, nem tenho conhecimento de alguma situação destas no passado. Não sei se algum de vocês tem essa noção, essa ideia, mas, para mim, e muito sinceramente, se fosse assim um ato tão ilegal como o Mário Figueiredo disse que era recorrer para o Conselho de Justiça, creio que esta linha aqui, então, não podia estar aqui, porque quando são aprovados os regimentos, os regulamentos, etc., obviamente que alguém com capacidade mínima conseguiria ver que isto era uma impossibilidade. E, portanto, não me parece assim uma questão tão simples, mas também não me parece que o Conselho de Justiça seja... Concordas, Alexandre? Bem, enfim, eu aqui em relação a este caso direi muito pouco, não direi tudo o que sei, direi apenas aquilo que penso que poderá ser útil num primeiro momento. Isto é, em abstrato, num primeiro momento, olhando para o regime jurídico das associações esportivas, artigo 44, Conselho de Justiça, para além de outras competências que lhe sejam atribuídas pelos estatutos, competem. Isto leva-nos a concluir que o legislador confere às federações desportivas, que têm uma autoridade pública desportiva, como é o caso da Federação Portuguesa de Futebol, o poder de decidirem que competências atribuir ao Conselho de Justiça. Dentro, lá está, das competências expectáveis a um órgão jurisdicional, e aí também poderíamos ir discutir se é um órgão jurisdicional, se é um tribunal, etc. Não é por aí. Nos Estatutos da Federação, o que foi decidido, artigo 63, número 1, compete ao Conselho de Justiça conhecer e julgar os recursos das decisões da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Dos seus órgãos, é ainda mais corroborado pela norma do regimento do Conselho de Justiça, aqui lida pelo João Diogo Manteigas. Aparentemente, se eu bem percebo, há aqui, o que está aqui a ser sindicado são atos de recusa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, num caso de recusa de duas listas e num caso de aceitação de uma outra lista, a questão da validade ou não desses mesmos 3 atos. Se, de acordo com o regime jurídico e os estatutos da Federação Portuguesa de Futebol, há aqui uma norma habilitante, se confere aqui uma competência, logo legitimidade para interpor junto do Conselho de Justiça um recurso destes mesmos atos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, então muito bem. Mas, aparentemente, tanto quanto julgo saber, há outros fundamentos
que extravasam esta matéria, inclusive com jurisprudência prévia, mas eu, enfim, de vez que, enfim, me impendem, não poderei entrar por aí, mas de qualquer maneira gostaria de frisar que, apesar de haver alguma jurisprudência prévia, eu entendo que o objetivo do legislador e dos clubes, quando aprovaram em Assembleia Geral, no exercício regulamentar de poderes públicos, que foi aquilo que fizeram quando adotaram um regulamento disciplinar, era que, efetivamente, este tipo de situações fosse sindicável ao nível de um Conselho de Justiça. Fernando, independentemente de eventuais declarações de interesse que todos possamos ter aqui, peço-te que fales de uma forma abstrata, Sim, de uma maneira geral. Talvez fazer um pouco do histórico, para se perceber um bocadinho aqui. Corrijam-me se estiver errado em alguma. Mas isto começa com a apresentação das listas, 2 delas foram recusadas. Depois, na própria Assembleia Geral Eleitoral, não deixa de ser uma Assembleia Geral da Liga, terão havido reclamações dos próprios, reclamações para o próprio Presidente do órgão, o Presidente da Assembleia Geral, que foram imediatamente indeferidas. Não só portanto, a não aceitação das listas, mas essas próprias reclamações, portanto, os clubes entenderam, ao abrigo das disposições que aqui já foram referidas, decidiram, por um lado, Guimarães e Estoril, e por outro, o Engenheiro Rui Alves e outros clubes, decidiram recorrer para apresentar recurso das decisões da Assembleia Geral, que é um órgão da Liga, para o Conselho de Justiça. O Conselho de Justiça, em dois acórdãos, decidiu dar razão aos recorrentes e nessa medida, mandar anular as eleições, repetir o ato eleitoral, etc. O Presidente da Liga intenta uma prevenção cautelar nos tribunais administrativos. O Vitória Guimarães, pelo que sei, também já teria intentado uma providência cautelar nos tribunais civis. E, portanto, por essa via, inclusive, o Presidente da Liga ameaçou punir disciplinarmente o Guimarães e o Estoril se o fizessem por estarem a recorrer aos tribunais civis. O que é uma coisa curiosa, quer dizer, eles não poderiam recorrer aos tribunais civis, mas, por outro lado, o Presidente da Liga vem dizer que o Conselho de Justiça também não é competente para estas matérias. Portanto, eles ficariam sem qualquer possibilidade de reclamar das decisões da Assembleia. Não podiam ir para os tribunais civis, porque seriam punidos com a pena de descida de divisão, que é o que diz o regulamento disciplinar. E, por outro lado, não poderiam ir para... portanto, o órgão da Justiça Desportiva, o Conselho de Justiça, não seria competente para estas matérias. Quer dizer, parece-me um bocadinho forçado. Mas, João, mas é assim. Tua opinião rápida, que estamos quase no fim. Sobre esta matéria, quer dizer, já foi quase tudo dito aqui pelos meus colegas. De facto, os argumentos que podem ser utilizados para defender a competência do Conselho de Justiça, parece-me, além daqueles legais no sentido do regimento do Conselho de Justiça, etc., seria o facto de defendermos que a eleição dos membros da Liga, que vão exercer, de facto, funções dotadas de poder público, tem que estar, obviamente, sujeita à regulação do Conselho de Justiça e aos tribunais administrativos, em segundo plano depois. Existe, de facto, alguma jurisprudência que entende que não, que uma associação de direito privado, como é o caso da Liga, que as eleições não fazem parte ainda do exercício dos poderes públicos e que, portanto, nesses casos, são os tribunais civis, os judiciais, os competentes para analisar a matéria. Eu também não vou avançar muito mais do que isto, mas parece-me que há argumentos fortes para os dois lados. João, inclusive, segundo defende a própria Liga, nem seriam os tribunais civis normais os competentes, mas sim, sendo a Liga uma associação patronal, seriam os tribunais de trabalho. Já vimos que é sempre uma questão muito discutida, é sempre uma questão muito discutida, a questão de quais os tribunais a julgar as decisões, a apreciar os casos. Teremos que ver a questão de facto da utilização e da atribuição dos poderes. Ficamos por aqui, voltamos para a semana com mais temas a debater. Boa noite.